Estamos melhorando a câmera, vamos melhorar o som, tá chegando melhor para a iluminação, tá chegando um enquadramento melhor. Você não pode ficar de fora, não perca, fica junto com a gente, acompanhe esse conteúdo. Irmão, tem conselhos para tudo quanto é tipo, tem conceitos para a gente entender melhor os significados, tem livros, te incentivar a ler, vai ter tudo quanto é tipo de livro, desenvolvimento pessoal, ficção científica, tudo, tem muito conteúdo chegando. Olha, a visão é grande e vamos chegar lá, tá bom? Hoje a gente começa uma nova série, é uma série de personagens bíblicos. E hoje eu vou falar da maneira mais resumida e prática, só para a gente conhecer quem foi Abraão. Noé teve um filho chamado Sem, Sem teve um filho chamado Terá, e Terá teve um filho chamado Abrão. Abrão tinha 2 irmãos, um chamava Naor e o outro chamava Arã, que ele veio a falecer em Ur, que era onde nasceu. Ele se casou com Sarai, lembrando que Abraão e Sara era Abrão e Sarai, e tinha o seu sobrinho que era o Ló. A primeira coisa que acontece na história de Abraão é uma viagem familiar. Então Terá, Abraão, Ló e Sarai, eles vão rumo a Canaã. Mas eles param em Harã, onde eles moram ali por um tempo. Terá, vivendo ali em Harã, ele morre. E depois de ele morrer, a Bíblia relata tudo isso em Gênesis, um pouco antes do capítulo 12 e adiante. Deus vem falar com Abrão. E ele fala: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, depois de Deus falar com ele, volta a viagem familiar. E agora, sem o Terá, que era o pai de Abrão, que morreu, a família toda volta aí, segundo a promessa de Deus, para um lugar desconhecido. Vai passar um caminhão aqui agora. Depois de Deus falar com Abrão, continua a viagem familiar. Então agora, sem o Terá, que era o pai de Abrão que faleceu, eles continuam, segundo a promessa de Deus, indo para onde não sabem, mas em direção a Canaã. E eles chegam em Canaã. Chegando ali a família de Abrão, eles viram que quem habitava naquela terra eram os cananeus. Mas o Senhor aparece a Abrão e ele fala que aquela terra seria dada aos descendentes de Abrão. E Abrão, sabendo da promessa, mas não sabendo onde ficar, pois ali estavam os cananeus, ele ficou ao oriente de Betel, que era um monte de Betel. Ele ficou ao oriente, fez ali uma tenda. E ali ele ergueu um altar para Deus e adorou a Deus ali. A palavra diz que aonde Abrão estava, era grande a fome naquela terra. E ele foi e desceu para o Egito. Ele foi lá para o Egito. No Egito acontece uma situação peculiar com a família de Abraão. Porque Abraão considerava Sarai uma mulher muito bonita. Então, para ele não ir ao Egito e falar que ela era sua esposa e ter o risco de eles matarem ele para ficar com a esposa dele, ele falava que ela era sua irmã. Aí o que aconteceu? Ele chegou lá no Egito falando que ela era a irmã dele. Por ela ser irmã, eles pegaram ela, o faraó pegou ela como concubina, como a mulher dele,
mas não matou Abraão, por ser o irmão dela. Ele pensava isso. Mas Deus pune a Faraó por estar com a mulher de Abraão. Aí Faraó vai tirar satisfação com Abraão, falando: por que você fez isso? Por que não falou a verdade? E Abraão fala que ele ficou com medo, se falasse que era a mulher dele, de Faraó matá-lo e ficar com a mulher dele. Depois desse episódio no Egito, Abrão e a sua família, eles voltam para aquele lugar chamado Oriente de Betel. Eles voltam para lá, eles tinham ido para o Egito, agora eles voltam para lá. E lá, Abrão enriquece muito. Abrão e Ló enriquecem muito, toda a família de Abrão. E a palavra fala que tinha pouco pasto para o tanto de gado, e isso estava dando briga. Então, os escravos de Abrão e os escravos de Ló, eles estavam brigando por conta disso, a ponto de os dois se separarem. Aí Abrão fala para Ló: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para frente, eu vou para trás, vamos se distanciar. E Ló, ele vê um lugar onde ele quer ficar, para o Abraão ficar no lugar contrário. E o lugar que ele vê é à beira das margens do rio, que é onde é melhor para plantações e diversas coisas. E ele vai para lá. Só que tem um problema. Ele começa a construir as suas tendas a partir do rio e a partir daquela região até Sodoma. Então ele começou a habitar também em Sodoma, enquanto o Abrão ficou em Canaã. Logo após, aparece o Senhor de novo a Abrão e faz promessas falando que a descendência de Abraão vai ser imensa, como a areia da praia, como as estrelas do céu, a descendência que ele vai dar à terra de Canaã. Depois, o próximo episódio é uma guerra que acontece entre 4 reis contra 5 reis. E um desses 6 era o rei de Sodoma. Então você imagina, depois daquela guerra, sobrou para quem? Sobrou para o Ló. O Ló que construiu lá em Sodoma também. Então o rei de Sodoma levou Ló cativo. E graças a Deus, um dos servos conseguiu escapar e ir lá avisar Abrão. E ele chega, avisa a Abrão que sequestraram o Ló, levaram o Ló cativo, levaram o Ló como escravo. Abrão fica indignado e prepara os seus homens para ir resgatar o Ló. Abraão, ele vai até lá e consegue libertar o Ló. Depois de libertar o Ló, Melquisedeque, que era sacerdote do Senhor, era rei de Salém também, ele abençoa a Abraão. Depois de Melquisedeque abençoar a Abraão, o rei de Sodoma, ele pede que Abraão leve todas as coisas, mas deixe as pessoas, deixe o Ló, deixe os escravos. Mas aí Abraão jura perante Deus que de forma alguma Abraão ia ficar com alguma coisa que era do rei de Sodoma. Nada ele queria do rei de Sodoma, para depois o rei de Sodoma não falar que Abrão enriqueceu por conta das coisas do rei de Sodoma. Então ele abriu mão disso. Depois dessa passagem, Deus aparece a Abraão de novo e ele promete agora um filho. E Abrão sabia que Esther, meu Deus, Esther, onde eu tô com a cabeça? Sarai, ele sabia que Sarai era estéril, mas Deus promete a ele que ele terá um filho. Depois das promessas de Deus, Deus também firma e estabelece uma aliança com Abrão. Então fumaça para lá, fogo para cá, e estabelece essa aliança. E agora você não vai acreditar, porque depois das promessas de Deus, depois de tudo que Abrão passou com Deus e depois da aliança, acontece uma situação inusitada. Abrão e Sarai
tinham a promessa de Deus que teriam um filho, mas eles tinham uma escrava chamada Agar. Acontece que, pela promessa estar demorando, a Sarai sugere a Abrão para ele se deitar com Agar, para eles terem um filho. E Sarai diz, porque daí pelo menos eu terei alguém para chamar de filho. Bom, isso acontece. Abrão deita com Agar, que era escrava, e eles têm um filho que se chama Ismael. Eu não vou dar detalhes da vida de Agar, porque eu pretendo fazer um vídeo para cada personagem específico. Então, como eu foco neste vídeo só em Abrão, eu vou contar mais tudo que rege a história de Abrão. E num outro vídeo terá o de Terá, o personagem Terá, e terá também de Agar. Então terá de outros personagens, mas nesse eu vou focar em Abrão. Depois dessa situação, Deus aparece a Abrão de novo, fazendo a ele as promessas. E, especificamente, Deus muda agora sim o nome de Abrão para Abraão e também muda o nome de Sarai para Sara. Depois de Deus mudar o nome do casal, ele estabelece também na aliança a circuncisão. A partir de agora, todos da descendência de Abrão tinham que ser circuncidados. Agora acontece uma outra situação muito interessante. Abrão está na porta da sua tenda. Ele está lá sentado, a Bíblia fala que era no horário mais quente do dia, e aparece para ele 3 homens, que representa a Trindade. Aparece para ele 3 homens, e ele vendo os 3 homens, ele se prostra, ele corre lá para dentro, fala para Sara preparar a comida, fala para o escravo preparar o banquete, e ele serve aqueles homens. Aqueles 3 homens, eles perguntam por Sara, e eles reforçam a promessa de Deus para Sara que ela ia ter um filho. Depois, eles, sendo guiados por Abrão, Abrão leva eles para olhar Sodoma. A Bíblia fala que é como se eles tivessem perguntado, aonde que fica Sodoma? E Abrão levou eles para um monte no qual dava para ver Sodoma. E ali, 2 dos 3 foram para a cidade, e ficou só um que representava a Deus e o Abraão, no qual eles teve aquela conversa quando Deus fala para Abraão de destruir a cidade, e Abraão fala, mas Senhor, se tiver 50 justos, se tiver 40 justos, e o Senhor fala, então não destruirei, se tiver 10 justos. Acontece essa situação. Para não contar muito a história de Ló, eu vou resumir dizendo que Deus salvou a Ló que estava em Sodoma. Deus teve compaixão de Ló, está escrito. Ele resgatou a Ló de lá e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Depois desse episódio, Abraão e a família dele voltam a viajar e eles vão morar em Gerar agora. Eu acho que pronuncia Gerar. Gerar ou Gerar. E o que acontece? Você não bota fé. De novo, ele usou a mesma situação que aconteceu no Egito, agora acontece com Abimeleque, que é o rei de Gerar. A mesma situação que aconteceu no Egito. Ele chega, ele fala para o rei que a esposa dele, na verdade, é irmã. Então ele chega, ele fala que a Sara é irmã dele. E a mesma situação, o rei pega ela para ele e não mata, não faz nada para Abraão, achando que é um irmão. Depois Deus fala com Abimeleque em sonho, e Abimeleque depois vai e fala com Abraão, por que você não falou a verdade? Ele fala, porque eu não sabia que você temia Deus, e eu achei que você ia me matar para ficar com a minha mulher. Mas aí eu tive que falar que ela era minha irmã. Daí depois ele finalmente liberta Sara dele mesmo e devolve ela a Abraão. Finalmente a promessa se cumpre. Sara dá à luz a um filho e ele é chamado Isaque, o filho da promessa. Depois disso, Abraão ele faz uma aliança com Abimeleque.
Então, o mesmo rei que aconteceu a situação da mulher e tal, ele com Abraão, vendo que Deus era com Abraão, eles fazem uma aliança. Finalmente chega um dos episódios mais conhecidos quando a gente fala o nome Abraão. Ele é provado por Deus e chamado a sacrificar o próprio filho. Você já deve conhecer a história. Deus pede para Abraão levar Isaac até o topo do monte, chegar lá e sacrificá-lo. E Abraão, fiel a Deus, leva com fé no coração de que Deus proverá para si mesmo o sacrifício. Ou seja, colocando nas mãos de Deus tudo que vai acontecer. Chegando lá, quando Abraão vai sacrificar o Isaac, aparece um anjo e impede ele. E tudo aquilo era só para provar a fé de Abraão. E depois da fé de Abraão provada e aprovada, Deus abre os olhos de Abraão e mostra para ele um sacrifício ali, um servo, eu acho que era um servo que estava ali, no qual ele ia servir de sacrifício. Depois desse episódio, a Sara, ela morre. Depois Abraão, ele pede para o servo dele mais antigo para buscar uma mulher entre os parentes de Abraão, uma mulher para Isaac, para ele não ter, isso era normal na época, mas para ele não ter a sua descendência entre os estranhos. E depois que a Sara morre, que eles conseguem a esposa, que é a Rebeca, para o Isaac, aí finalmente morre o Abraão, abençoado de todas as formas, em todos os lados da sua vida. Esse foi o Abraão, e esse foi o irmão mais velho falando da história do Abraão. Você que assistiu esse vídeo no Instagram, eu tô fazendo vídeos semanalmente, sexta-feira, lá no YouTube, e toda sexta vai ter um vídeo lá e tem conteúdo de diversas formas. Estamos no começo, mas vamos chegar em lugares muito grandes. Então se inscreva, dê o like, comente, esteja com a gente. Fica com Deus.